Glória a Jesus. Eu gostaria que fosse projetado, se der a palavra, em 1 Samuel. Eu não trouxe slides como os professores aqui, nós vamos discorrer aqui na Bíblia mesmo. Vou pegar apenas um texto aqui para ilustrar e nós vamos, falando no capítulo 16, o verso 7, 1 Samuel, capítulo 16, verso 7, e depois não precisa projetar não, porque eu vou pontuando aqui na palavra do Senhor. O assunto que nós vamos dar, nós vamos falar de escolha, fidelidade e compromisso. É uma sequência, a escolha de Deus, a nossa escolha, como ela é, a fidelidade nossa e a fidelidade de Deus, e o compromisso, como já foi pregado aqui, que não é com uma instituição, compromisso com a sua palavra, com a sua voz. Diz assim a palavra do Senhor: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Para ilustrar, gostaria que abrir ainda Atos 13, 20 e 22. Por que Davi? Por que escolhemos Davi para ser referência aqui no assunto que nós vamos trazer? Atos 13, verso 20 até o 22. Diz assim: e depois disto, por quase 450 anos, lhes dei juízes até ao profeta Samuel, 21. E depois pediram um rei, e Deus lhe deu por 40 anos. E Saul, filho de Quis, homem da tribo de Benjamim, 22. E quando este foi retirado, levantou-se o rei a Davi, o qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Então, meus irmãos, é a palavra do Senhor, não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor que diz que achou em Davi, homem segundo o seu coração, que executará toda a sua vontade. Então a nossa referência aqui não é a humana de Davi, e a referência que Deus deu a ele na sua palavra. E meus irmãos, a escolha, nada mais real e atual do que o mundo em que nós vivemos. E a advertência do Senhor aqui ao profeta, aquele que ia da parte de Deus, ela foi somente uma: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. O profeta já foi para ali sabendo a determinação de Deus. Por quê, meus irmãos? Nós vivemos num mundo de aparência. Nós nunca vivemos um mundo de tanta aparência como nós vivemos em nossos dias. E para ilustrar isso, nada melhor do que as redes sociais. Minha esposa de vez em quando me chama, olha aqui, olha onde esse pessoal está, olha que coisa, que coisa linda, que passeio. Esse é o mundo que nós vivemos, o mundo da aparência, o mundo que nós julgamos por aquilo que nós vemos, o mundo que no momento que nós vivemos de aparência e vivemos de relações passageiras, efêmeras, relações que nós esquecemos, às vezes, da amizade, da juventude, do colega de escola, do colega de trabalho, do colega, que esteve ao nosso lado. Esquecemos, e é muito comum também se esquecer
dentro da igreja. E a palavra nos adverte: por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriaria. Então nós não podemos ter esta relação, porque a nossa relação, ela não é de aparência, a nossa relação é de amor, o amor que nos uniu, o amor que nos une aqui nesta manhã na presença do Senhor, para glorificar este amor maior que Ele deu às nossas vidas com a nossa escolha. Então nós não podemos julgar pela aparência, e nós vamos aprendendo aqui e discorrendo por essa escolha de Deus, mostrando como que tem que ser a nossa escolha, no mundo de tanta aparência, de relações tão passageiras, tão efêmeras. Nós temos que ir pela escolha do Senhor na nossa vida. E a palavra descreve que, e aqui nós vamos ver características de Davi. No verso 11, disse assim: disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os mancebos, e disse: ainda falta o menor. Primeira coisa que nós aprendemos: o Senhor chama o menor. O Senhor não se esqueceu de você. Não importa que aonde você esteja, você se ache o menor, mas o Senhor te vê. O Senhor conhece o seu coração. O Senhor sabe como você chegou aqui nesta manhã. E eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia-o e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então não importa se você seja o menor da sua casa, o menor nesta igreja, porque Deus não olha para a aparência, Deus conhece o seu coração, e Ele está assentando à mesa, porque Ele te trouxe aqui nesta noite. Ele quer que você esteja nessa mesa, que você faça parte dessa mesa, que você conheça o amor dEle, o chamado dEle na sua vida. Então, meus irmãos, nós vamos ver aqui a primeira fidelidade dele, era com as ovelhas. Quem conhece um pouco da história de um pastor de ovelhas sabe que é terrível o ambiente, o cheiro de onde elas dormem, de onde elas defecam, onde elas urinam. Era um trabalho árduo, era um trabalho que ninguém queria, né? Mas ele era fiel ao Senhor, ele aprendeu essa fidelidade já no seu ofício, no seu trabalho, com o seu pai, e ali todos se esqueceram ele, mas o Senhor não se esqueceu, porque o Senhor alertou a Samuel. E Samuel, quando se encantou com a beleza de Saul, com a estatura, ele foi alertado pelo Senhor, e ele, pelo Espírito, ele disse ainda: acabaram-se os mancebos, e disse: ainda falta o menor. Eis que apacenta as ovelhas. Diz, pois, Samuel a Jessé: envia, manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. O Senhor vai te honrar onde você está sendo humilhado, aonde você está sendo esquecido, seja na sua casa, no seu ambiente de trabalho, na sua família, na sua amizade, na igreja. Deus vai te honrar, Ele vai te colocar à mesa, Ele vai te dar lugar de honra. Então mandou em busca dele, e o trouxe, e ele era ruivo, formoso de semblante, de boa presença, e disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite, ungiu do meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Meus irmãos, a escolha Deus já tinha feito. A escolha Deus já fez na sua vida. Deus já te chamou. Mas não basta isso. E nós vamos ver no livro de Atos, diz assim, capítulo 1, eu vou ler aqui, verso 4. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que de mim ouviste. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, ser-me-eis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. A primeira coisa que Deus faz, Ele derrama do seu Espírito, Ele enche do seu Espírito. A primeira coisa que se apoderou de Davi, após a sua escolha, após o seu chamado, foi que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi.
o Espírito do Senhor, ele se apodera da sua vida. E quem vai guiar a sua vida agora não é a ICR, não é o pastor, é a palavra do Senhor, é a voz do Senhor, é o chamado do Senhor para a sua vida. E a palavra descreve que o Espírito, um contraste logo no verso 14, e o Espírito do Senhor se retirou de Saul e o assombrava o espírito mau da parte do Senhor. Então, meus irmãos, o Senhor tem o remanescente, o Senhor tem o fiel, né? Ainda que o Evangelho tenha se deteriorado, como foi pregado aqui, o Evangelho que nós vivemos envelhecido, o Evangelho voltado para esta vida, mas aonde há o Espírito, o Senhor vai levantar o fiel, né? O Senhor vai encher você do seu Espírito, para que Ele possa dar continuidade aonde o Espírito já se retirou, e o Espírito está presente neste lugar. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. E nós vemos isso, nós sentimos, né? Quando a pessoa, o Espírito Santo vai se ausentando, ela vai se envelhecendo, ela não vai mais dando voz à voz do Espírito. Nós observamos isso, mas a palavra descreve que então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Diga, pois, nosso Senhor, eles chamam Saul, diga, pois, nosso Senhor, seus servos, que estão em tua presença, que busque um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor? Meus irmãos, aquele que tem o Espírito Santo, ele não vai ser corrompido por esse envelhecimento. E olha quem aqui que o Senhor escolheu para chamar a atenção de Saul: os criados, os mais simples, né? Aqueles que, por certo, não eram valorizados, porque eram serviçais, e nós somos assim os serviçais à mesa do rei, para justamente nesta hora nós termos uma palavra para o mundo que está lá fora, nós temos uma palavra para a nossa família, para o nosso colega, para o nosso amigo, quando ele estiver atormentado pelo espírito mau, porque o mundo jaz no maligno. Nós temos esta palavra, nós temos o Espírito Santo, nós temos como alertar, como dizer, né, aquilo que o Espírito Santo quer falar conosco. Eu conheço um homem de Deus, eu conheço que as pessoas possam ver em você uma mulher de Deus, um homem de Deus, uma pessoa de Deus, que vai ter uma palavra, vai ter um conselho para dar à pessoa no momento da adversidade. E eles conheciam Davi, e nós vamos ver esse segredo de Davi. Então disse Saul a seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei-mo. Imediatamente ele deu essa ordem. Então respondeu um dos mancebos e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita. Olha as credenciais. Ele não tinha as credenciais da estatura e nem da aparência, mas ele tinha algumas qualidades: sabe tocar. Nós temos que ser instrumentos, irmãos. Ele era instrumento para louvor do Senhor. As pessoas têm que ver em nós que nós somos instrumentos do Senhor, que nós somos servo de Deus, que nós não propagamos uma denominação, nós propagamos o Senhor na nossa vida. Então nós temos que aprender a ser instrumentos, aquele que se dobra, aquele que se deixa tocar pelo Senhor, aquele que é talhado pelo Senhor, é valente. Nós não podemos ser medrosos. A palavra descreve acerca do medroso, ensinos da palavra. A valentia não é a valentia de gritar alto, não é a valentia de gritar com as pessoas, é a valentia do Espírito Santo no seu coração, que quando entra na sua vida, o Espírito Santo se apodera, você fica valente e ousado ao falar do Senhor, animoso. Meus irmãos, animoso. Eu costumo dizer que eu sou uma pessoa extremamente motivada, mas não é de mim não. A minha motivação é do Senhor. Eu tenho uma experiência quando o Senhor me trouxe para esse chamado, né? Eu lembro de um sonho que eu resumo em 3 palavras, 5 minutos de sonho, falando daquilo que Deus tinha para mim, há uns 6, 8 anos atrás. E eu posso dizer, resumir esse sonho,
nesta manhã, eu ressuscitei, o meu ânimo é dobrado, a minha alegria é transbordante e a minha força é maior ainda para fazer aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Então, meus irmãos, é esse ânimo que nós temos que ter. O animoso aqui não é animoso de fazer festa. A festa espiritual nós temos que ter ânimo para fazer ela, como nós estamos fazendo nesta manhã, mas é o animoso de espírito, aquele que tem uma palavra de ânimo. Quem aqui não gosta, né? Nós vamos ver mais à frente aqui, continuando sobre o animoso, homem de guerra. Ele não tem medo da guerra, ele não tem medo das batalhas. Sabe por quê? Porque o Senhor é a nossa bandeira, o Senhor é o nosso que está à frente desse exército. Então nós não temos medo da guerra, nós não temos medo da batalha, nós enfrentamos a batalha em que áreas quer ver na nossa vida. Não é porque nós somos fortes, não, porque o Senhor é conosco. E a palavra descreve aqui, sisuda em palavras. Sisuda em palavras, meus irmãos. Vou dar um exemplo simples. É você ser firme, franco. A Bíblia diz que é melhor repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas do que ama, do que os beijos daquele que te odeia. Então, sisuda em palavras é você usar a palavra que nos ensina. Sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência do maligno. Mas por que o Senhor usou 2 sim, sim e 2 não, não? Tudo na palavra tem uma explicação. Vou dar um exemplo simples que é muito comum no meio da igreja. As divisões que são bíblicas, tá? As divisões são bíblicas. A igreja de Corinto, Paulo adverte isso. Veio de falar que há divisões entre vós. É bom que haja, para que se conheçam os aprovados em Cristo. Até na divisão Deus quer nos aprovar, aqueles que são aprovados em Cristo. Então nessas divisões, criam mágoas, ressentimentos, raízes de amargura, divisões, sentimentos que criam muros no nosso coração. E aí, é muito comum quando tem uma ceia, né? A gente pedir perdão ao Senhor, ou às vezes até pedir perdão até a própria pessoa, que é bíblico, né? Mas nós não podemos fazer uma coisa. Por isso que a palavra diz, sim são, sim sim, não não. Quando eu digo para você, eu te perdoo, eu estou perdoando com o meu coração, com a minha boca, mas eu preciso perdoar com o meu coração, que é o perdão do Senhor. E às vezes nós falamos sim com a boca, mas o nosso coração continua fechado. E não é desta forma que o Senhor nos quer. Então, se usem palavras de gentil presença. Meus irmãos, você já entrou num ambiente, que seja onde você for, num comércio, numa casa, né, num hospital, numa loja, né? O gentil presença aqui não é a beleza exterior, não é o exterior. É aquela beleza que você vê uma pessoa, você vê pelo Espírito Santo de Deus, que o Espírito Santo está sobre ela. Você fala assim, eu senti uma coisa, você fala assim, mas eu senti uma coisa, você sentiu? É que o Espírito Santo testificou que o Espírito Santo está sobre aquela pessoa. Você precisa ser vista no ambiente que você chega, né? Você precisa trazer o Espírito Santo de Deus. As pessoas precisam perceber, as pessoas precisam ver aquilo que aquela mulher viu. Quando o profeta passou ali, ele passava ali de quando em quando, ela hospedava ele, e o que ela chegou para o marido e disse? Ela disse assim, vejo que o que passa entre nós é santo homem de Deus. E o que ela quis? Ela quis levar para casa. Sabe por quê? Quando nós encontramos com alguém que tem esse espírito, nós não queremos deixar ela ir embora. Você já teve essa experiência com aquela pessoa espiritual? Você quer conversar com ela, você quer vir à noite, você quer ter programa com ela, você quer se aconselhar com ela. Sabe por quê? Porque ela é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, é um jovem de Deus, e você não quer se apartar daquela pessoa. E Saul percebeu isso. A palavra descreve em 19, Esaú enviou um mensageiro a Jessé dizendo, envia-me Davi teu filho, que está com as ovelhas. O espírito mau estava sobre ele, mas ele queria a presença de Davi.
Então tomou Jessé um jumento carregado de pão, um odre de vinho, um cabrito, enviou a Saul pela mão de Davi seu filho. Assim Davi veio a Saul, esteve perante ele e o amou muito, e foi seu pajem de armas. Davi foi fiel na sua profissão de pastor, Davi foi fiel ali no reino de Saul, mesmo Saul se levantando contra ele, Davi se tornou pajem de armas, mesmo sabendo que o espírito mau estava sobre ele, mas ele tinha o Espírito Santo do Senhor. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixe estar Davi perante mim, pois achou graça aos meus olhos. Sabe por quê, meu irmão? O Senhor que nos dá graça. O Senhor, quando te coloca num ambiente, num local, num concurso, você não precisa de uma ajuda humana, porque se foi com ajuda humana, não tem o brilho do Senhor. Mas se você está lá, né, foi porque o Senhor te colocou, foi Ele que te abriu a porta, porque você achou graça diante dEle. Porque na sua fidelidade, e sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão, então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Então nós temos que estar, meus irmãos, tendo essa fidelidade, a fidelidade dele em cuidar do rebanho, a fidelidade dele ali. Ele não estava preocupado, ele já tinha sido escolhido, ele não estava preocupado em tomar o reino. Não ensinaram ele a fazer carreira, como muitos de nós aprendemos a fazer carreira, não. Ele entendeu que o chamado para a vida dele, a escolha dele, era do Senhor, dependia somente da fidelidade dele, depende somente da nossa fidelidade. Eu vou agora, saltar agora para o 17, não precisa abrir, primeiro 17, no verso 13. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul à guerra, e eram os homens. O nome de seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Sama. E Davi era o menor. De novo se destaca aqui, né? A palavra faz questão de mencionar. Mas retornando aqui, antes de entrar aqui, eu esqueci de um detalhe importante de todas as qualidades de Davi: tocar, valente, animoso, homem de guerra, sisudo em palavras, gentil presença. Mas o importante, meus irmãos, o Senhor é com ele, o Senhor é com você, é o Senhor que é a sua bandeira, é o Senhor que te abre porta, é o Senhor que te dá graça, é o Senhor que te abençoa, é o Senhor que te honra, não é homem algum. Ele tinha todas as qualidades, mas a maior era do Senhor. O Senhor é com ele. Que o Senhor seja conosco, meus irmãos. Então, voltando aqui o texto, Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, apresentou-se por 40 dias, e disse Jessé a Davi seu filho: toma, peço-te para os teus filhos uma éfa desse grão tostado, esses 10 pães, corre a levá-los ao arraial e aos teus irmãos. Porém, estes 10 queijos de leite, leva ao chefe de 1000, visitarás teus irmãos e avise-lhes, e ver-lhes se vai bem, e tomarás o teu penhor. Eu vou encerrar aqui depois, vou pular um pouco e vou voltar aqui. E estavam Saul e eles, todos os homens de Israel, no vale do Carvalho, pelejando com os filisteus. Davi então se levantou de madrugada, deixou as ovelhas a um guarda. Meus irmãos, o servo de Deus, ele não é relapso, ele não pega um atestado para poder estar aqui hoje, para faltar o trabalho, não. O servo de Deus, ele dá testemunho na sua casa, como bom filho, como esposo. Ele dá um bom testemunho no seu trabalho, ele dá no seu testemunho na sociedade que ele frequenta. Ele não deixa as ovelhas de qualquer maneira, não. Ele levantou-se de madrugada, deixou as ovelhas a um guarda. Então, nossos compromissos materiais, profissionais, familiares, eles têm que ficar todo ele em dia. Nós não podemos usar subterfúgio para dizer que, para poder estar num compromisso, para dizer que somos crentes, não. Nós não deixamos o nosso ofício de qualquer maneira, e Davi nos ensina isso. E a palavra que carregou-se, partiu como Jessé lhe ordenara, chegou ao lugar dos carros, quando já o arraial saiu em ordem de batalha, e gritos chamavam a peleja.
e israelitas, filisteus se puseram em ordem fileira contra fileira. Ele chega na hora da batalha, ele não se acovarda, o Senhor coloca ele no momento certo, o Senhor te trouxe para um compromisso, e ele te colocou nessa fileira, para que você possa enfrentar a batalha, você possa enfrentar a guerra, você possa anunciar o seu nome, você possa viver esse evangelho de forma plena, da palavra do Senhor na sua vida. Você não foge da batalha, porque você é homem de guerra. Davi deixou a carga que trouxeram na mão do guarda da bagagem, correu a batalha, e chegando perguntou-lhes seus irmãos se estavam bem. Ele não fugiu da hora da batalha, ele não foi covarde, ele chegou no momento, ele não tinha compromisso com isso não, então vou finalizar, vocês vão ver, ele não tinha compromisso, o compromisso dele era outro, mas ele viu que a batalha estava reída, e ele chega no verso 26, ele disse assim: então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse circunciso filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? O seu compromisso era com o reino de Deus, o seu compromisso era com o exército. A palavra descreve que ele diz assim: quem é esse circunciso filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? O seu compromisso não é com Israel, o seu compromisso é com o exército de Deus vivo, com a igreja vitoriosa, a igreja que ele está preparando, a igreja que ele quer que dê testemunho nesta hora para este mundo. Este é o nosso compromisso, meus irmãos, e o compromisso dele era outro, a fidelidade era outra, porque ele era um bom filho, ele foi fiel, não deixando o seu ofício, ele foi fiel na casa de Saul, no reino de Saul, e ele foi fiel com o seu pai, mas a maior fidelidade foi com o reino, porque na hora que ele viu a batalha, ele não fez somente o que seu pai lhe pediu, não. E eu quero encerrar aqui. Disse Jessé a Davi seu filho: toma, peço-te para os teus irmãos uma éfa deste grão tostado, estes 10 pães, corre a levá-los ao arraial, e teus irmãos, porém esses 10 queijos de leite, leva ao chefe de 1000, e visitarás teus irmãos e avisa se lhe vai bem, e tomarás o teu penhor. Nós poderíamos estar encerrando aqui mesmo, esse período agora, contando que Davi passou para a história como um mero entregador de pão e de queijo. E você não pode ser um mero entregador de pão e queijo. Ele fez muito mais, ele fez pelo reino, ele lutou pela causa, ele enfrentou a batalha, ele chegou no momento da batalha reída, ele chegou no momento da afronta, e nós não podemos passar. Você quer passar apenas, ele poderia ter passado, ele não tinha compromisso, ele não tinha obrigação daquilo ali, mas o Espírito Santo move uma igreja nesta hora, para que ela não seja apenas entregadora de pão e queijo, fazendo somente aquilo que a religião está lhe ensinando, mas fazendo aquilo que é o chamado do Espírito Santo na sua vida, que é enfrentar a batalha que está reída nesta hora contra o pecado, de uma igreja que vai morar no céu, e que o Senhor Jesus vem buscar esta igreja. Amém, irmãos?